Olá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Essa nossa aula de informática básica está sendo gravada, mas gravada para que aqueles que não puderam estar presentes possam acessar em outro momento. No entanto, isso não é um estímulo de forma alguma para que vocês não estejam presentes nesses nossos horários agendados, tá certo? A gente grava porque às vezes alguma pessoa tem algum compromisso, algum trabalho no horário da aula e podem assistir em outro momento. Mas isso não significa dizer que a presença de vocês aqui online, para tirar dúvidas, ao vivo e a cores, não seja importante, tá bom? Eu só queria confirmar com todos vocês aí se a minha tela está aparecendo para vocês. Dá um avisozinho aí no chat, pode falar pelo microfone mesmo. A nossa segunda aula de hoje. Ok, já me confirmaram que está aparecendo. E a gente vai dar continuidade àquele assunto introdutório que nós estávamos falando lá na nossa última aula. A gente começou a falar sobre os componentes básicos do computador, nós diferenciamos o que é hardware, do que é software, nós falamos um pouquinho, já no final, a aula já estava bem longa, né? Você já estava um pouquinho cansado, sobre redes de computadores, mas foi bem rápido, ok? E hoje nós vamos falar, hoje nós temos como objetivo esses que estão aí listados. Lembrando mais uma vez que estou utilizando o material do professor Dani, a quem eu agradeço ter disponibilizado. Então, nossos objetivos: estabelecer a distinção entre sistemas operacionais e software aplicativo, relacionar os vários métodos pelos quais as pessoas e os negócios adquirem software, relacionar e descrever brevemente vários tipos de softwares, discutir questões éticas relacionadas aos softwares e descrever as funções de vários profissionais de informática, tá bom? Então é isso, vamos lá. Software aplicativo é um software usado para solucionar um problema em particular ou relacionar uma tarefa específica. Como a gente comentou na aula passada, né, nós dissemos que o hardware é como se fosse o corpo do computador, a parte física, onde estão a CPU, a unidade de processamento central, onde se conectam os periféricos, como monitor, mouse, teclado, etc., ok? Mas o que faz tudo isso funcionar, né, e se relacionar ou interrelacionar com o ser humano, né, é o software, que é um conjunto de instruções, né, um conjunto de informações, um conjunto de medidas, um conjunto de instruções para como o computador deve agir e reagir diante das informações que entram nele e que também diante das informações que saem, dentro de um controle em malha fechada, ou até mesmo em malha aberta, dependendo da situação, tá? E aí, dentro destes softwares que vão programar, que vão fazer com que esses computadores se comportem de determinada maneira, nós podemos classificar em duas grandes vertentes, digamos assim, nos sistemas operacionais e nos outros softwares, que são, a gente pode chamar de software de aplicativos, né? Que agora, né? Agora não, mas desde um tempo para cá, depois do advento do Android, né? O pessoal chama muito de app, né? Ou app, ou aplicativo simplesmente. O app, o app, o aplicativo, não são nada mais, nada menos do que softwares que rodam em outros softwares, no caso, os sistemas operacionais das nossas máquinas, tá? Nós podemos citar como mais conhecido software de sistema operacional o Windows, né? Marca mais conhecida lá do Bill Gates, da Microsoft, e vários tipos de Windows, né? Windows Vista, Windows XP, Windows 10, o 10 é o mais recente, né? Mas, de uma forma geral, Windows. Tem também o sistema operacional Linux, que o Matheus acabou de citar aqui. Tem o próprio Android, okay, que pode ser rodado em máquinas, computadores, e roda também nos celulares. Então, o seu celular, a grande maioria, né, roda um sistema operacional denominado Android. E os telefones da Apple rodam um sistema operacional lá próprio da Apple. Então, o sistema operacional, né, é esse sistema geralzão, vamos dizer assim, esse software geralzão que faz com que o computador
tenha alguma funcionalidade e consiga interagir aí com o que nós chamamos de usuário, com aquela pessoa que está fazendo uso do computador. E aí, ele dá suporte para que outros softwares também sejam rodados nele, né? Que é o que a gente chama de softwares de aplicativos. E na nossa tela vocês podem ver vários aí, né? Pelo menos vários softwares não, mas vários ícones que representam, vários logos, né? Que representam estes softwares, tá? Existem softwares para navegar na internet, softwares de antivírus, softwares para leituras de arquivos, softwares para rodar mídias, gravar som, reproduzir vídeos, softwares para trocas de mensagens, softwares até mesmo para fazer ligações via internet, softwares de mapeamento, software de GPS, sistema de posicionamento global, softwares criados para, softwares que servem para criar outros softwares, tá? Ou seja, softwares de programação, enfim, uma diversidade e variedade de softwares existentes, ok? Nós não conseguiremos, dentro da disciplina de informática básica, esgotar a utilização de todos esses softwares, ou seja, abordar todos esses tipos de softwares existentes, tá? Dentro da nossa disciplina. Mas é claro que a gente vai falar dos principais e mais utilizados, tá bom? Adquirindo softwares, maneiras tradicionais. Como se adquirir, né, esses softwares existentes? Software customizado. É um software que é escrito por programadores contratados pela organização. Neste modelo, o software é desenvolvido visando atender às regras de negócio da organização. Então, o programador, ele vai ouvir as necessidades dos seus futuros usuários, né, saber em que aquelas atividades, aquele ciclo de operações, né, aquelas tarefas que anteriormente estavam sendo realizadas pela força humana, pelo trabalho humano, e que poderiam ser ou podem ser automatizados ou melhor trabalhados utilizando o computador como ferramenta. A partir de todas essas informações, o profissional, né, responsável por desenhar esses softwares, por construir esses softwares, por fazer essas programações, vai desenvolver um software dedicado, aplicado, customizado para cada uma dessas necessidades, tá certo? E existem também os softwares comerciais, ou softwares empacotados, né? São softwares que são comprados em lojas, por meio de catálogo ou por um site da internet. Esses são softwares padrões para determinados segmentos de mercado, nos quais, geralmente, as empresas contratantes se ajustam aos softwares adquiridos. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha, sei lá, no mercado financeiro, tá? Tem o software próprio para acompanhar a variação de ações no mercado, fundos de investimento, etc, etc. Tá? Uma empresa, por exemplo, que trabalha com uma rede de distribuição de energia elétrica automatizada, tá? Então, ela vai ter um software próprio, um sistema de controle e aquisição de dados, que esses dados, inclusive, são trabalhados e informatizados através desse software, e aí essa empresa vai ter o controle desse sistema de automação existente, né? Eu falei de uma rede de distribuição, mas também, por exemplo, em uma indústria, né? Em um setor industrializado, que precisa, por exemplo, controlar, manipular várias esteiras, toda uma planta automatizada, toda uma planta industrial, e aí vai adquirir um software próprio para aquilo, para aquela aplicação, tá certo? São assim os chamados softwares empacotados, né, os softwares comerciais voltados para uma aplicação específica aí, e que, no caso, por não ser uma coisa customizada, como software customizado, não é uma coisa feita de encomenda, os usuários terão, né, que se adaptar às rotinas, às formas de se utilizar
aquele software. Nada que um curso, dependendo da complexidade do software, não possa resolver, tá? Por exemplo, nesse momento, né, que nós estamos fazendo um curso técnico em eletrotécnica. O eletrotécnico que vai trabalhar na Enel, por exemplo, ele tem que dominar de cara já alguns softwares que não se encaixam nesses que a gente tem falado até agora. Mas, principalmente, um editor de texto para bem se comunicar e produzir documentos, que a gente vai estudar mais adiante, um editor de planilhas para fazer acompanhamento de dados, coordenadas, de relatórios, etc. E assim por diante. De cara, para entrar na empresa, ele já tem que saber disso daí. Mas existem softwares próprios que apenas a Enel utiliza lá, ou que apenas empresas como a Enel de distribuição utilizam. E que aí você vai aprender a mexer nesses softwares, nesses sistemas internos lá, no dia a dia, né, estando lá na empresa. São coisas que você não vai dominar assim, você já não vai sair dominando aqui no curso de eletrotécnica. Acontece, eu estou dando esse exemplo da Enel, mas toda empresa, ou pelo menos a grande maioria das empresas, médias, grandes empresas, vai ter, ou não, né, mas na grande maioria sim, algum software próprio para desenvolver lá as suas atividades. E que se você tendo o conhecimento, né, básico da informática, você vai conseguir desenrolar facilmente, mais cedo ou mais tarde, esses outros softwares, tá? Software customizado é o software feito sob medida, especificamente para as necessidades de uma organização. Então, a organização contrata programadores para projetar, escrever, testar e implementar o software desejado. Ele pode ser extremamente complexo e demandar anos para ser escrito, de acordo com a necessidade que é demandada por aquela empresa. Já o software empacotado, comercializado, que a gente falou, eles geralmente são vendidos em sites, né, pela internet, por empresas que desenvolvem uma determinada solução para um segmento de mercado. Esses tipos de software são projetados para ter para serem amigáveis, né, no termo em inglês, user-friendly, né? Ou seja, são softwares que devem ser ou devem ter uma autopercepção, digamos assim. Devem ser bem intuitivos a sua manipulação, tá? Então, tá aqui, ó. Então ele deve ser intuitivo até mesmo para o usuário iniciante e pode ser usado com o mínimo de treinamento e documentação. Dentro desta gama de softwares existentes, né, no ambiente virtual, nos computadores, se destacam os softwares utilizados, ou os pacotes utilizados, pacotes de softwares para escritórios, tá? Ou Office Suite. São ferramentas de softwares que permitem editar textos, tabelas e apresentações. São vários, né? São várias as empresas que desenvolvem esses pacotes de softwares para escritórios. A mais famosa de todas é a Microsoft, né? Através do Office, ou Microsoft Office, ou Office Suite da Microsoft Office, onde dentro desse pacote ela atende várias funcionalidades. As principais que nós conhecemos são editores de texto, através do Word, programa utilizado pelo Office, né? Word. Planilhas eletrônicas, que é utilizada, que no caso do Office, eles utilizam o Excel, e editores de slides, que no caso da Office, da Microsoft, eles utilizam PowerPoint. Existe também, claro, o Office é pago, né? Já o LibreOffice, como diz o próprio nome, é livre, né? É de graça, e tem os seus, eu ia dizer as suas cópias não, mas as suas funcionalidades análogas a esse pacote aí da Microsoft. Outro que também é gratuito é o WPS, não está aqui na nossa imagem, mas eu posso, inclusive, mostrar aqui para vocês. Eu vou parar aqui a minha apresentação e vou compartilhar a minha tela como um todo. Eu tenho aqui instalado no meu computador esse WPS, que é gratuito. Cadê a tela inteira? Vou compartilhar aqui a tela inteira para vocês.
Vou minimizar aqui. Olha só, vou clicar aqui no meu menu iniciar, vou lá para a letra W. Ou será que eu desinstalei o WPS? Não, tá aqui, ó. WPS Office, tá vendo, ó? WPS Office. Vou aqui clicar nele, ó. WPS Office. Alguém levantou a mão? Eu, Matheus. Opa, Professor, não. esses aplicativos tem para celular? Sim, para celular também. Também tem para celular. Olha só, daqui a pouco eu falo por de celular. Eu abro já aqui a tela e a gente dá uma olhada também. Ó, veja só, esse aqui é o WPS Office, tá? O W é de Word, ou palavra, né? O P é de presentation, apresentação, né? O P é de apresentação em inglês. E o S é de spreadsheets, que são planilhas. Por isso chama WPS, tá? Então, quando você baixa esse... E é claro, eu estou falando aqui desse software utilizado no computador, eu estou no sistema operacional Windows, tá? Então, no sistema operacional Windows, tem esse pacote aqui de Office, que é gratuito, WPS. Então, quando eu clico aqui no W, ele abre um novo documento para editar textos. Está aqui, documento, planilha, apresentação. Vem aqui, documento. Ele já tem alguns modelos prontos, inclusive, ó, WPS. Alguns são pagos, né? Alguns desses modelos. E também tem a opção de você abrir um modelo em branco. Eu vou abrir aqui um modelo em branco, ó. E aí, ele vai abrir aqui para mim um editor de texto, onde eu posso aqui, né, trabalhar os meus textos, etc, etc, e editar aqui conforme eu quiser. Tudo isso aqui a gente vai ver, né, depois, mais na frente, quando estivermos trabalhando editores de texto. Mas eu estou apresentando aqui para vocês essa possibilidade, né? Tanto do W, aqui, Word, documentos de texto, né? Eu também posso criar uma planilha. Inclusive, ele já tem alguns modelos, né? A gente pode abrir alguma planilha aqui já, né? Alguns são pagos. Como eu posso também criar uma planilha em branco, tá? E a partir dessa planilha em branco, eu também vou poder trabalhar aqui algumas informações, tá? Olha só, esse aqui é a tela do WPS. E, além do editor de planilha, eu também tenho um editor aqui que me pode criar apresentações. Inclusive, repito, tem algumas apresentações aqui, né, alguns modelos já preparados. E eu também posso criar aqui uma em branco, onde eu posso preparar também minhas futuras apresentações. Tudo isso, ó, no WPS, que é gratuito. É gratuito e algumas funcionalidades são pagas, tá? Tem um prêmio, mas as funcionalidades básicas dá para você se virar tranquilamente. Bom, esse é o WPS. Eu não me recordo se eu tenho instalado aqui na minha máquina o OpenOffice, eu acho que eu não tenho. Não tenho o OpenOffice, tá? Mas eu tenho aqui cadê o Office? Ó, tá aqui, eu tenho o Office, tá? Então, o Office é esse aqui da Microsoft, ok? Aqui também vai ter o Word, Excel e o PowerPoint. Eu ainda não tinha aberto aqui ainda. Esse aqui é o 2016, tá? Esse daí é bom, professor. Oi? Esse daí é bom. É bom, mas é carinho, né? Ele é salgadinho, né? Dói no bolso. Então, para quem... ó, querendo mais dinheiro, torne-se prêmio. Não quero me tornar prêmio, não. Tá bom assim. Então, aqui, ó, você pode criar... Você deseja fixar a barra de tarefas? Não, quero não. E aí, ó, aqui no Office eu posso criar arquivos de texto, tá bom? Ó, novo documento também tem modelos, assim como lá no WPS. Posso criar arquivos de texto. Ué, por que é que abriu aqui? Porque ele já cria também aqui no OneDrive, se eu quiser salvar também, já deixo salvo na nuvem, mas isso são coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas eu posso criar arquivo de texto, eu posso criar planilhas também,
posso criar apresentações do PowerPoint, e ele também tem outras funcionalidades, como também gerenciador de e-mail através do Outlook, gerenciador de anotações, e assim por diante. Isso no Office, tá? E existem muitos outros. Deixa eu ver aqui, por exemplo, pacote de escritório, o LibreOffice, tá? No LibreOffice, né, você pode acessar aqui o site do LibreOffice, libreoffice.org, e baixar, tá? Também essa plataforma. Tá aqui, ó, você vai clicar em Baixe Já, e tem, ó, LibreOffice novo, lojas Microsoft, etc, etc. Quando você baixa o LibreOffice, aí você vai ter, né, acesso a essas mesmas funcionalidades. No LibreOffice, o editor de texto se chama Write, o editor de planilha se chama Calc, o editor de apresentações se chama Impress, né? E assim por diante. Ok? Então, são exemplos de pacotes do Office, são exemplos de pacotes de programas de escritório que a gente pode utilizar. São esses três principais que a gente vai trabalhar no decorrer do curso. Três principais que eu digo o quê? Não é LibreOffice, WPS e Word, não. A gente vai trabalhar com essas três principais ferramentas: editores de texto, editores de planilha e editores de apresentação, ok? Mas teve alguém que me perguntou se tem para celular também. Tem sim, ó. Eu tenho aqui um simulador de Android, um emulador, eu não sei se vai rodar aqui, porque é pesado pra caramba, e pode até ser que trave a nossa apresentação. Está aparecendo aí para vocês o BlueStacks 5. Olha, ele é até lento para carregar, a gente pode até perder um tempinho. Mas está aparecendo aí na minha tela para vocês? Sim ou não, minha gente? Tá sim, tá sim. Pronto, está carregando aqui, tá? Ele está iniciando, ele é bem pesado. E aí ele simula um celular no seu próprio computador, tá? Esse também aqui é um exemplo de software, tá? O BlueStacks é um software que simula um sistema operacional dentro de outro sistema operacional. O pessoal usa muito para jogar, né? Quem joga em celular, baixa esse aplicativo aqui, o BlueStacks, para jogar os jogos do celular no computador. E aí eu estou esperando ele carregar aqui, só para demonstrar para vocês que também existem estes softwares aqui, que a gente acabou de falar, tá? Que também servem para usar no celular. Existe o Office para você usar no celular, o LibreOffice eu não tenho certeza, mas eu acredito que tem também. O WPS também, mas é só você procurar por Office que vai aparecer alguma coisa, tá? Eu não sei se o BlueStacks vai me ajudar aqui. Ele está com a telazinha aqui, pronto, carregou. Então, tá aqui, isso aqui é como se fosse a tela de um celular, tá? Tem, inclusive, os aplicativos, ó, que a gente usa principalmente aqui, para demonstrar para vocês. Agora, veja o seguinte, ó. Eu esqueci de falar né, de um pacote do Office. Eu falei da Microsoft, eu falei do LibreOffice, eu falei do WPS, e tem também o da Google, ó. O da Google, você pode acessar essas informações pelo navegador da internet mesmo, ok? É o Google Docs. E aqui eu já baixei no meu celular, ó, as apresentações, planilhas e documentos da Google, ok? O editor de apresentações da Google, o editor de textos da Google, o editor de planilhas da Google, que você pode usar tanto no computador, usando o navegador de internet do computador, quanto você pode também utilizar no celular. Olha aqui, eu acabei de abrir apresentações da Google, tá? Como é a primeira vez que eu estou abrindo, ele mostra essa tela inicial aqui, mas eu cliquei em pular. Mas aí, se eu quiser criar uma apresentação, eu crio e fica salvo, né, na sua conta do Gmail, dependendo de como você vai estar logado, né? Você pode logar nas contas do Google, né, com várias contas. Veja só, aqui eu estou com minha conta particular, que termina com @gmail.com, mas eu também posso logar aqui com a minha conta do IF, tá? @ifce.edu.br, que é essa mesma que vocês têm aí. A diferença é que é @aluno.ifce.edu.br. Então, é mais um exemplo aqui
de software voltado para aplicações de escritório. Quando eu digo de escritório, é do dia a dia mesmo, de qualquer trabalho que seja. Tá? E que você pode estar fazendo aqui essas modificações. Esse aqui, que eu acabei de abrir, é o de apresentações, mas você também tem a opção de abrir as planilhas e os documentos. Mas para responder ainda mais a pergunta que fizeram, professor, tem para celular também? Tem, já demonstrei que tem esses 3 aqui, ó, do Google, que, na minha opinião, são os melhores. Mas vocês também podem aqui na App Store não, na Play Store da Google, pessoal que tem iPhone, me perdoe, viu? Eu não sei mexer em nada de iPhone, porque eu nunca tive um iPhone, não pretendo ter, tá? Então eu manjo mais da Google Play aqui. Mas se tem aqui na Google Play, na Play Store, com certeza tem aí não sei nem como é o nome da loja da Apple, tá? Mas vamos lá aqui, ó, Office. Quando você digita Office, tá? Com certeza, e dá um Enter aqui na Play Store, vai aparecer porrada de aplicativos, inclusive da Microsoft Office, para você baixar, tá? O da Microsoft Office, claro, vai ser pago. Então, tem documentos que servem só para você ler as informações. Como, por exemplo, esse Office Document Reader. Né? Quando tem esse reader na frente, significa leitor, ok? Mas veja só, tem o da Microsoft? Tem, ó, Microsoft Word, que serve para editar e partilhar documentos. Qual a diferença do software editor para o leitor? O editor, como o próprio nome diz, lhe permite criar documentos, modificar documentos. Enquanto que o reader, o leitor, só lhe permite visualizar os documentos. Mas não lhe permite alterar os documentos. Ó, tem esse aqui, ó, Polaris Office, não conheço, tá? Mas diz aqui que é grátis, né? Free Docs, Sheet, Slides, mais PDF. Tem aqui Office Document Reader, tem outro da Microsoft Office, tem Office Document, Word Office, Word DocX, etc. Office Suite, mais PDF Editor, ok? E assim por diante. Ou seja, se você procurar por Office, você vai achar muitas coisas. Mas vamos supor que eu não quero o pacote inteiro, eu quero um programa só para editar texto. Se você buscar aqui, né, editor de texto, lá na Play Store, da Google, com certeza vai aparecer alguma coisa. Você editar textos, tá? Ó, Quick Edit, editor de texto, Text Fairy, esse aqui faz scanner, né? Ele escaneia e reconhece o texto. Voice to Text, isso aqui transforma voz em texto, né? E assim por diante, ó, tem uma porrada aqui. Tá certo? Ó, Text Editor, Simple Text Editor, editor de texto mais, e assim por diante. Eu não quero um editor de texto, eu quero um editor de planilhas. Editor de planilhas. E aí ele vai abrir também uma infinidade de editor de planilhas para vocês. A primeira que aparece, inclusive, ó, são essas do Google e a da Microsoft. Mas tem outros, né? Ó, Android XLS Editor, Android Calc Editor, tabela de notas, Android Office, XLS Reader e Editor, e por aí vai, ó, planilha Excel, e assim por diante, tá? Bom, então, vocês estão vendo aí a infinidade de softwares aplicativos que existem, né? Todas essas daí. E aí, quando a gente fala de software, é a mesma coisa se a gente vier para o celular, a gente também vai estar falando dos apps, né? Dos apps. Então, olha só a quantidade, né, de apps que existem, né? Que você pode aí utilizar. Bom, vamos dar continuidade, então, aqui à nossa disciplina. Estamos falando aqui dos softwares existentes, ok? Groupware. Groupware permite a um grupo de pessoas compartilhar ou rastrear informações em conjunto, também chamado de software colaborativo. Ele frequentemente combina tecnologia de correio eletrônico, rede, programação e banco de dados. Os dados são armazenados em uma localização central. Ele é frequentemente usado por organizações que têm empregados em locais distantes. Atualmente, pessoal, esse tipo de software tem sido indispensável. O que é isso? É um tipo de programa que permite que várias pessoas editem um mesmo texto ou uma mesma planilha ao mesmo tempo, que permite que documentos sejam construídos
a várias mãos, tá? O principal de todos e mais conhecido é justamente esse, o G Suite, que é a suíte do Google, tá? Eu até peço permissão para vocês de novo, para voltar aqui para a minha tela do meu navegador. O G Suite, né, da Google, permite justamente tudo isso. Inclusive, com o que vocês estão trabalhando agora, né, a gente está tendo o Google Meet, agora nesse momento estamos tendo aula, tem o Google Drive, onde várias pessoas podem trabalhar em um mesmo arquivo. Veja só, por exemplo, deixa eu abrir aqui, deixa eu mostrar aqui esse Google Drive. Esse é o Google Drive da diretoria de ensino. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui o Drive, deixa eu abrir aqui, voltar para a tela inicial do Drive. Então, nesse Drive, eu tenho os arquivos, todos que eu tenho salvados, que eu tenho salvos na nuvem aqui, ou seja, ficam salvos na internet, em servidores que estão espalhados aí ao redor do mundo, né, fragmentados e espalhados aí essas informações. Eu posso criar várias pastas, vários arquivos e programas, e que eu posso compartilhar essas informações com outras pessoas, que também possam ajudar na edição. Deixa eu vir aqui, ó, vou clicar aqui em drives compartilhados, e aí existe um drive chamado diretoria de ensino, que é compartilhado justamente com as pessoas, né, que compõem a diretoria de ensino aqui do Campus Cedro. Vocês estão vendo aqui, ó, 21 pessoas, então 21 pessoas podem, a qualquer momento, trabalhar aqui essas informações. Quando eu cliquei aqui em cima das 21 pessoas, ela me dá aqui, ó, a lista das pessoas que podem acessar e alterar esse conteúdo, ó. Tá vendo? Ó, todas essas pessoas aqui que fazem parte da DIREM podem mexer. Então, tem aqui o e-mail da coordenação de eletrotécnica, tem aqui o e-mail da DIREM, tem aqui o e-mail da coordenação de informática, tem o e-mail da coordenação de matemática, da coordenação de mecânica, o e-mail de cada um dos coordenadores, que eles podem ter acesso a todos esses documentos que estão aqui, ó, horários, conselhos de classe, coordenação de ensino, etc. Por exemplo, nesse momento, ó, eu estou aqui construindo com outros professores o horário do próximo semestre. A gente já está trabalhando nisso. Como era que a gente iria conseguir fazer uma planilha de construção de horários sem que a gente estando numa pandemia, sem estar assim próximo um do outro, para estar conversando? Mesmo antes da pandemia, a gente já usava esse artifício aqui, né? Inclusive, vocês podem ver que tem uma pessoa online nesse momento, acessando essa planilha. E eu posso visualizar aqui, ó, tá vendo? Eu estou vendo aqui, isso aqui está parecendo com o professor Cássio, né? Então, o professor Cássio, nesse momento, eu posso, inclusive, ver que ele está acessando essa planilha ao mesmo tempo que eu, tá? E eu posso ver, inclusive, as últimas edições que foram feitas dentro dessa planilha. Tudo isso porque é um documento compartilhado, ó. Aqui, ó, eu sei, por exemplo, ó, que no dia 2 de outubro de 2009, Moisés Gomes de Lima, cadê? 2 de outubro de 2019, ó, Moisés Gomes de Lima, José Wilton e Eletro.Cedro fizeram alterações nessa planilha, em 2 de outubro de 2019. Fazia tempo que ela não era mexida, né? Aí eu vim mexer nela aqui hoje novamente. A última atualização que teve nessa planilha foi às 15h16, e quem acessou foi Eletro.Cedro. Olha só, então nós temos aqui uma planilha que é construída a várias mãos. E foi até interessante que eu abrisse essa planilha nesse momento e a gente visualizasse que tem outra pessoa aqui visualizando essa planilha nesse mesmo momento. Eu vou abrir aqui outra planilha também, que está sendo construída dos horários, né? E aí, nessa planilha, eu também posso ver quem foi que fez as últimas modificações, ok? Isso aqui está em construção ainda, então essas informações que estão vindo aqui à tela para vocês, né, não é nada oficial ainda, ok? Mas eu tenho como ver quais foram as últimas pessoas que andaram mexendo ultimamente nessa planilha. É um documento construído a várias mãos. Isso só é possível graças a esses groupwares, né, ou softwares de grupo, softwares em que várias pessoas podem acessar estes conteúdos. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu acessei aqui o histórico de versões, ou seja, o histórico das últimas pessoas que fizeram alterações nessas planilhas. Então, em 22 de março, a coordenação de eletro alterou a planilha. No dia 23 de março, o Elias também alterou. 24 de março, o Elias alterou de novo, tá? E Eletro.Cedro, e assim por diante, ok? E eu consigo acompanhar, né, quem fez o quê e quem modificou o quê nestas planilhas compartilhadas. Eu estou falando de planilha, mas isso acontece para qualquer
né, qualquer arquivo que esteja compartilhado aqui dentro desse drive compartilhado. E isso só é possível graças aqui aos nossos groupwares, tá? Que são esses softwares que se permite fazer esse compartilhamento de informações. Adquirindo software, como é que eu faço para adquirir esse software? Deixa eu ver quanto tempo é que já vai aqui nossa aula, só para eu não me perder. Aproximadamente 34 minutos aqui de aula. Teve pergunta aqui no chat. Moisés, mais para frente vai ensinar as fórmulas de planilhas e como usar? Sim, Matheus, com certeza. As básicas, tá? A gente não vai sair nenhum mestre do Excel aqui nessa disciplina de informática básica, mas algumas formulazinhas básicas a gente vai aprender também, tá? O Bruno comentou aqui, ele também é bom para quem tem armazenamento curto. Eu não sei para que software o Bruno estava fazendo esse comentário. Igual, soma célula mais outra célula. Isso e mais um pouco, tá, Matheus? Isso e mais um pouco. Bom, onde foi que eu parei? Aqui, parei para ver o tempo de aula, aproximadamente 35 minutos, e vamos continuar aqui sobre adquirindo software. Então, esses softwares, né, que a gente faz uso aqui, vocês puderam ver que muitos são gratuitos. Outros têm algumas funcionalidades gratuitas e outras que são pagas. E outros que são 100% pagos, né? Os freewares, eles têm essas características. O autor fornece-o gratuitamente para ser usado por todos. No entanto, o autor é quem detém o copyright desse aplicativo, desse software. Isso significa dizer que eu não posso copiar esse software e dizer que é meu, dizer que fui eu que fiz, ou fazer um uso comercial dele, né? Não é correto fazer isso. Portanto, mesmo sendo grátis, né, ele impõe restrições de uso a esse software. E o software não pode ser alterado ou redistribuído sem permissão, ok? Eu não posso pegar esse software, esse freeware como base, mas isso é mais para quem é programador, é para quem constrói, para quem faz softwares, tá? Para nós, réis usuários, que não sabemos programar, a gente não tem muito o que fazer, é só usar mesmo. Softwares de domínio público são softwares que não têm copyright. Então, ele pode ser usado e até mesmo alterado sem permissão, tá? O Linux, por exemplo, é um sistema operacional que o pessoal costuma chamar de um sistema operacional de código aberto, né? Então, aquele código de programação do Linux, qualquer um pode ir lá e alterar aquele código de programação e fazer um Linux com a sua cara, vamos dizer assim, né? Existe o Ubuntu e por aí vai, vários tipos de versões. Então, é domínio público. E, consequentemente, você não paga nada por isso, né? Ele tipicamente é desenvolvido por universidades e ou instituições de pesquisa, são softwares de domínio público. Software de fonte aberta, é uma variação de freeware. O código-fonte é disponibilizado. O código-fonte, pessoal, é nada mais, nada menos do que as instruções que são passadas à máquina, né, ao hardware, de como ela deve operar. E aí, se tem acesso aí aos seres humanos, esses seres humanos podem alterar esse código-fonte do jeito que lhe for do seu agrado, né? Do jeito que ele quiser. Outros programadores podem modificar e redistribuir os programas livremente. Isso ajuda, por exemplo, a identificar erros e a criar melhorias mais facilmente. Então, torna-se um software que é construído a várias mãos. Então, ao invés de ser fechado a apenas uma pessoa, apenas uma equipe de pessoas, esse software tem o seu código-fonte aberto para que várias pessoas no mundo inteiro possam construí-lo. E mais pessoas olhando também, tem mais pessoas para identificar e corrigir erros. Os sharewares é um software garantido por copyright, distribuído gratuitamente para um período experimental. Então, você adquire aquele software, utiliza as suas funcionalidades por um certo tempo, mas aí, se você gostou e quer continuar utilizando o software por mais tempo, você tem que pagar por isso, né? Então, a maioria dos autores acrescenta documentação, ampliações, suporte e atualizações gratuitas para estimular as pessoas a fazer o registro. Aqui embaixo
quem costuma baixar aplicativos aí do celular encontra muito disso, né? Você está precisando de um software, de um aplicativo para atender alguma demanda sua, você encontra aquele software muito bom, mas está lá escrito, gratuito para teste, né? Gratuito por tantos dias. Mas aí depois, para continuar usando, você tem que pagar, né? Licença, comprando software comercial. Um software instalado em alguns ou em todos os computadores, dependendo dos termos da licença. Então, o cliente controla quantos usuários o usam, não podendo ultrapassar o número de licenças adquiridas. Tá? Lá no campus, por exemplo, no IF, né, tem o AutoCAD, que a gente utiliza lá nos computadores. E tem essa licença para o AutoCAD para tantos usuários. Outros softwares semelhantes também, né? O IF adquiriu uma licença para ser utilizado nos seus computadores, mas você pode utilizar até 10 computadores, por exemplo, até 20 computadores. É muito utilizado por empresas também. Tem empresa, vou falar de novo do AutoCAD, que é um software que auxilia, né, no desenho técnico. Então, uma empresa de engenharia civil, por exemplo, precisa muito do CAD, do AutoCAD, e dentro dessa empresa, né, ele tem 10 desenhistas. E aí ele vai adquirir uma licença para 10 computadores, tá? Então, ele não pode sair por aí utilizando em mais computadores que isso, porque vai estar quebrando aí esse acordo que foi feito. O cliente copia e distribui o software e manuais aos usuários. Algumas organizações usam licenças de rede, onde o software ele é instalado não de máquina por máquina, mas ele é instalado no servidor. E aí a taxa de licenciamento baseia-se no número de usuários simultâneos, tá? Então, você não instala em 10 máquinas, tá? O software. Vamos supor que você tem o software instalado em 50 máquinas, só que você instalou a licença lá no servidor. Você instalou em 50 máquinas, mas a sua licença de acesso é de 30 usuários. Então, por mais que você tenha instalado em 50 máquinas, a partir do momento que 28 estão usando, 29 estão usando, 30 pessoas estão usando, o 31º, em uma máquina de número 31, vamos dizer assim, em outro computador de número 31, já não vai conseguir acessar, porque tem aquele limite de licença ali de acesso, ok? Ética e software aplicativo. Pirataria. Pirataria é a aquisição e uso ilegal de cópias de software, tá? Então, você adquiriu um software que é pago e você acaba utilizando, dando um jeitinho de utilizar aquele software sem pagar. Isso é pirataria, né? Falsificação é copiar softwares e empacotá-los de forma a se assemelharem aos originais. Então, o cara teve trabalho de anos e anos a fio para criar um software, tá? E aquela é a vida, é o ganha-pão dele. E você resolve simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar o código-fonte, copia aquele aplicativo e só muda o nome, né? Para não ficar totalmente igual. Você fez uma falsificação. Lembrando que cópia não autorizada de software é crime, tá bom? Pirataria de software, continuando. Exemplos de pirataria. Copiar o software de um laboratório ou de um amigo. Comprar 2 ou 3 cópias de software e distribuí-las a dezenas ou centenas de empregados. Comprar uma cópia de software e instalá-la em diversos computadores em casa, tá? E aí, segundo a lei brasileira, atuar na pirataria tem como pena aí reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Então, não se aconselha praticar isso daí. E é isto, pessoal. Mais uma vez, agradeço ao professor Dani, que retirou essas informações aqui desta fonte, tá? E abro o espaço aqui para vocês, para dúvidas, perguntas e questionamentos que possam ter vindo aí dessa nossa aulinha de hoje. Fique à vontade para abrir o microfone ou a câmera, se quiser, e fazer suas perguntas. Para a nossa gravação já não ficar tão longa, eu vou parar aqui a nossa gravação e vou continuar disponível para vocês após a gravação. Para você que não pôde assistir a aula nesse momento, vamos embora não, pessoal. Calma. Para você que não pôde assistir a aula no horário online,
e assistiu até agora, meus parabéns. Meus parabéns para vocês também, que tiveram paciência de assistir até agora, e até a próxima aula, se Deus quiser. Não vão se embora não, vou continuar aqui disponível para vocês para responder dúvidas.